Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou aqui no monte nesta tarde, 5 horas da tarde, terminando meu período de oração. Deus abençoe a todos os amados irmãos na missão do Evangelho Eterno. Deus abençoe vocês. Deus continue dando muita saúde para vocês, abençoando vocês. Vocês que estão trabalhando, Deus abençoe. Que Deus continue nos abençoando, derramando as suas bênçãos sobre a nossa vida. E que não nos falte o nosso pão de cada dia, o nosso sustento, o nosso alimento. E que a saúde do Senhor seja derramada grandemente sobre as nossas vidas. Continue orando, meus amados, pelos nossos irmãos. Sabemos que, parente da nossa irmã Mariana, eu acho que o seu pai parece que ele pegou a coronavírus, mas eu tenho certeza, ele é um servo de Deus. Mas nós estamos orando para que Deus venha abençoar a família da nossa irmã Mariana. Glória a Deus. Eu tenho certeza que a mão do Senhor está sobre toda a sua família. Alguns parentes dela que estavam doentes já estão melhor. E agora parece que o seu pai está doente. Está com o coronavírus. Então vamos orar. Ele é um servo do Senhor, é um homem de Deus. Eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre ele e que em nome do Senhor Jesus, isso não será nada para o servo do Senhor. Amém? Então vamos continuar orando para todos os irmãos e irmãs, que Deus continue dando saúde, principalmente nós, que temos pessoas idosas na nossa família. Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor. Amém, meus amados? Que Deus abençoe de uma forma especial. Terminei aqui esses momentos de oração na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor, orando a palavra de Deus. Então é um momento bom. Eu quero deixar aqui essa palavra no coração dos irmãos, que se encontra em Mateus capítulo 26, quando Jesus Cristo estava no jardim de Getsemane. Assim nos diz a palavra de Deus a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecido, e disse-lhe a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, meus amados? Por isso que o crente, o servo de Deus, tem que ter vida de oração. Olha o que Jesus está dizendo: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Muitas coisas que nos cercam podem nos levar a se afastar do Senhor. Por isso que o crente, aquele que serve ao Senhor, ele tem que ter vida de oração. Ele tem que estar orando, colocando diante de Deus as suas preocupações, colocando diante de Deus as suas necessidades, colocando diante do Senhor aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa, pedindo ao Senhor que lhe dê força para resistir ao diabo. Como em Pedro e em Tiago fala: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, quando você resiste ao inimigo, então ele foge de você, porque ele encontrou uma pessoa que ama a Deus,
uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que ama a palavra de Deus, uma pessoa que é feliz em obedecer a palavra de Deus, uma pessoa que sente prazer, sente alegria em obedecer a palavra de Deus. É uma pessoa que tem vida com Deus, é uma pessoa que tem vida com o Senhor Jesus, é uma pessoa que anda e vive a palavra de Deus. Muitos se declaram filhos de Deus, se declaram servos do Senhor Jesus Cristo, mas não obedecem a palavra do Senhor. Já é hora, meus amados, de nós vivermos a vida cristã de forma verdadeira e real, amando a Deus, amando ao Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo nos fala em João 14, versículo 21, aqueles que obedecem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, o verdadeiro amor a Jesus é demonstrado pela nossa obediência aos seus mandamentos. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, então, meus amados, nós estamos o amando verdadeiramente, nós o amamos de verdade. A prova que nós o amamos é quando nós obedecemos os seus mandamentos. Essa é a prova real do verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro servo de Jesus Cristo. Por isso, meus amados, ouçamos e obedeçamos o conselho de Jesus: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o Senhor está dizendo que espiritualmente somos preparados por Deus, mas fisicamente nós somos fracos. Então nosso corpo físico muitas vezes não aguenta as pressões que o inimigo levanta contra nós. Mas se você tem vida espiritual com Deus, se seu espírito é alimentado pela palavra de Deus, então, meu amado, você tem vida espiritual. Você tem vida no seu espírito. O seu espírito é forte. Amém, amados? Então você está pronto para enfrentar qualquer tribulação. Quando o crente é espiritual, quando o espírito do crente, quando a vida interior do crente é alimentada com a palavra de Deus, então, irmãos, esse crente se torna um crente forte, se torna um crente espiritual. Porque o espírito está preparado, a carne é fraca, mas o espírito está preparado. Então, se você é espiritual, se você alimenta o seu espírito, o seu interior, com a palavra de Deus, então você, meu amado, está preparado. Quando a tentação vier, você vai resistir à tentação. Vejamos Jesus ali no jardim do Getsemane. O seu corpo estava cansado, o seu corpo estava exausto. Ele fala que ele estava grandemente entristecido e angustiado. Então ele estava triste, ele estava angustiado. E a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, quando Jesus estava no Getsemane, Mateus aqui não fala, mas Lucas fala. E quando Jesus estava orando, a sua angústia era tão grande que o seu suor se misturou com o seu sangue e caía no chão. Geralmente os médicos dizem, quando nós estamos sofrendo uma pressão psicológica muito forte, quando estamos sofrendo uma pressão no nosso interior, na nossa mente, quando uma tristeza, uma angústia muito forte, é muito grande, então esta pressão, ela se mostra no nosso rosto, porque o nosso rosto é cheio de vaso sanguíneo bem fininho. E a angústia do Senhor era tão grande que esses vasos sanguíneos do seu rosto estouraram e se misturaram com o seu sangue. Mas mesmo assim,
diante dessa angústia, dessa tristeza profunda, ele falou ao Pai: Pai, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Muitas vezes nós estamos passando lutas, sofrimentos e tribulações. Mas nós devemos fazer como Jesus Cristo fez. Pai, seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós, por qualquer probleminha, do doença, financeiro, sentimental, familiar, enfim, qualquer dificuldade que nos traz tristeza, que nos traz angústia, nós já entramos em desespero. E muitas vezes procuramos opções, procuramos saídas que não estão dentro da palavra de Deus. Não estão dentro dos mandamentos de Deus. Nós preferimos desobedecer a palavra de Deus do que suportar a angústia e ser fiel à palavra. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo suportou a angústia, suportou a tristeza para cumprir e obedecer a palavra de Deus. E assim tem que ser, meu amado. Porque quando a tentação vier, se o seu espírito estiver pronto, alimentado, fundamentado na palavra de Deus, pode ter certeza, você vai vencer a tentação. Você vai vencer o mal. E vai estar preparado para fazer a vontade de Deus e glorificar o nome de Deus, assim como Jesus, o nosso Senhor, glorificou, obedecendo a Deus, como diz em Filipenses no capítulo 2, que ele foi obediente como servo do Senhor. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Ele não rejeitou a vontade de Deus, mas ele cumpriu a vontade do Pai. E por causa disso, eu e você, hoje recebemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em nome de Jesus. Então, meus amados, tenham vida de oração. Tenham vida de oração e de obediência. Ore muito e seja vigilante. Abra os seus olhos. Estejam apercebidos. Não saiam da palavra de Deus, porque ela é a nossa fortaleza, é a nossa rocha. É ela que nos santifica, como diz a palavra do Senhor em João capítulo 17, versículo 17. Quando Jesus orava ao Pai, pedindo essa bênção aos seus discípulos: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus abençoe vocês, amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.